Nós vamos iniciar nossa aula agora. Boa noite a vocês todos. Obrigado pela participação aí. Nós vamos continuar o nosso assunto dentro dessa parte da disciplina de implantação da lavoura de café, dando mais um passo. E nós vamos começar a falar sobre o cálculo do espaçamento. E essa questão, o cálculo de espaçamento, eu tenho um caso para falar, que é uma situação muito interessante. Quando eu cheguei aqui em Muzambinho, isso foi por volta de 2004, 2005. Na ocasião, eu trabalhava na Fundação Pro Café. E a Fundação Pro Café, ela se destaca, né, na nossa região por questão das cultivares, né? São muitos cultivares que tem lá, ultimamente saiu o arara, então tem muitos catucaís, muitos materiais são provenientes do trabalho da turma do Pro Café. E muita gente, naquela ocasião, né, quando eu cheguei em Muzambinho, me perguntava de materiais da Fundação Pro Café. E a gente conversava sobre cultivares e chegava na conversa sobre espaçamento. E quando os produtores que vinham conversar comigo, isso aí há 15 anos atrás, 15 anos atrás eu tinha 27 anos, né, hoje eu tenho 43, chegava na hora de falar do espaçamento, os produtores falavam assim, não, espaçamento em Muzambinho é 2,5 por 1,20. Não tem outro. Aqui só se planta café de 2,5 por 1,20. Eu ficava por entender. Não, Muzambinho é 2,5 por 1,20 e uma série de produtores falando que o espaçamento usado em Muzambinho era aquele de 2,5 por 1,20 e não tinha outro. E eu comecei a refletir sobre aquilo, gente, mas por que o espaçamento em Muzambinho era 2,5 por 1,20? E eu pensando, né? 2,5 por 1,20. Por que a razão de 2,5 entre linha de plantas e 1,20 entre plantas na linha? Porque, particularmente, o agrônomo Zé Marcos não concorda nem com um nem com o outro. Nem com 2,5 entre plantas na linha, entre linhas de plantas, nem com 1,20 entre plantas na linha. Eu acho que 2,5 é muito perto para linhas e 1,20 entre plantas na linha muito longe para a cafeira porte baixo. Estou referindo para a cafeira porte baixo. E essa situação lá atrás me fez pensar muito sobre essa questão do cálculo do espaçamento. Pensar no quê? Pensar no quanto os produtores já têm definido essa questão do espaçamento sem refletir nas variações ou sem refletir profundamente nos fatores que influenciam na definição do espaçamento a ser adotado para a implantação da lavoura de café. Porque isso é uma questão muito importante. Mesmo que tida de uma maneira considerada, mesmo que entendida como algo muito simples, esse númerozinho, esse espaçamento entre linhas pelo espaçamento entre plantas, esse simples número, por trás dele existe um fundamento teórico, fisiológico, microambiental, morfológico, muito profundo. Vocês estão me compreendendo? Eu estou querendo dizer para vocês que fazer a definição de espaçamento de uma lavoura de café requer um entendimento muito claro ou muito profundo dos objetivos daquela lavoura. Uma visão de futuro, de um futuro distante, de um planejamento que tem que ser feito, do que se esperar daquela lavoura. Sabe?
porque nós estamos falando de uma lavoura perene. Se nós plantarmos de uma maneira, se o espaçamento for adotado de uma maneira equivocada, não tem como corrigir. E as consequências, elas vão ser enquanto a lavoura estiver viva sobre a terra. Então, essa aula, ou essas aulas, porque eu acredito que nós vamos ter essa aula e a aula da semana que vem, nós vamos conseguir terminar hoje, nós vamos conversar sobre isso, tá? Hoje, nós vamos falar sobre definições de stand, o entendimento sobre o que é o stand, ou sobre o que influencia na definição do stand, e também sobre o conceito do arranjo espacial. Tá? Na próxima aula, nós vamos falar dos fatores envolvendo as cultivares de café, por isso vocês fizeram, né, aquele trabalho sobre cultivares de café, e nós falaremos também sobre a importância, né, do conhecer as máquinas, porque a largura do maquinário, né, o entendimento das possibilidades de mecanização também influenciam na definição do espaçamento da lavoura. Para aí sim, definindo o stand, definindo a cultivar, entendendo o espaço necessário para poder transitar com as máquinas, aí sim nós vamos definir o espaçamento. Tá? Então, é um assunto que nós começamos hoje com o entendimento de stand e arranjo espacial e terminamos na semana que vem, quando nós finalizarmos com os cálculos, efetivamente os cálculos de espaçamento. Tá bom? Beleza. Vamos continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos tocar. Então, eu já começo a fazer uma pergunta para vocês. Alguém, por favor, defina para mim, o que é stand? Onde seria o talhão do café? Não. Talhão é aquela área delimitada. O que significa para nós? Estande de plantas. Quantidade de planta no hectare? Exatamente. Estande é o número de plantas por hectare. Ponto. Número de cafeeiros por hectare. Ah, nós temos 3.000 plantas por hectare. Isso é o estande. Nós temos 4.000 plantas por hectare. Isso é o estande. Por exemplo, uma lavoura de café que tem espaçamento de 3 metros entre linha por 1 metro entre plantas. Qual é o estande dessa lavoura? 3.333 plantas por hectare? 3.333 plantas por hectare. Tá? Como nós fazemos essas contas? Deixa eu pegar aqui minha mesinha, só um minutinho. Um segundo, eu vou plugar minha mesa aqui para poder escrever. O stand, vamos ver, opa, está invertida. Vou rodar ela aqui. Vou colocar a caneta. Caneta. O stand, então, o stand é igual a 10.000, que é a área do hectare, é isso? Dividido pela área da planta. Então, a pergunta é, para um espaçamento de
3 por 1. Para calcular a área da planta, nós multiplicamos o espaçamento entre linhas pelo espaçamento entre plantas. 3 metros vezes 1 metro, 3 metros quadrados. Então, 10.000, nesse caso aqui, 10.000 dividido por 3 metros quadrados, nós temos 3.333 plantas por hectare. Um outro exemplo, um espaçamento de 3,5 por 0,7. Qual que é a área dessa planta? 2,45. Quanto? 2,45. 2,45 metros quadrados. Então, 10.000 metros quadrados dividido por 2,45 metros quadrados. Nós temos quantas plantas por hectare? 4.081. 4.081 plantas por hectare. Então, isso é o stand. Certo? Isso é stand. Stand, então, é número de plantas por hectare. Alguém tem alguma dúvida sobre definição dessa palavra? Porque é muito importante que vocês entendam a simplicidade dessa definição. Uma outra conta. Façam para mim a conta de um stand de 4 por meio. Dá quantas plantas por hectare? 5.000. 5.000 plantas por hectare. E 2 por 1? 5.000 também. 5.000 plantas por hectare. Então, vocês percebam que o stand de uma lavoura de 4 entrelinhas por meio entre plantas é 5.000 plantas por hectare. E o stand de uma lavoura de 2 metros entre linhas por 1 metro entre plantas é 5.000 plantas por hectare. Então, essa questão do conceito do stand é um conceito simples e frio. Stand é o número de plantas por hectare. Isso ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, Senão, Zé. vamos continuar. Deixa eu só mudar aqui, então, o apontador. Muito bem. Segunda pergunta que eu faço para vocês. O cafeeiro é uma cultura, é uma planta que tolera variações significativas de stand? Acho que sim. Quem falou? Eu não consegui ver quem falou. Eu, Guilherme. Guilherme. Guilherme disse que acha que sim. Guilherme, por que você falou que acha que sim? Agora, hein, Zé? Bom, mas você está certo. Você está certo. O cafeeiro é uma cultura que tolera variações significativas. A palavra, o pega da pergunta está aqui, ó. Tolera. Bom, eu penso assim, que quanto mais você adensar o plantio, mais você vai ter que efetuar a poda, porque o crescimento dos ramos ali vai estar fazendo sombreamento. Não, mas aí você está adiantando uma outra coisa que eu vou falar. O que eu estou falando é antes disso. Então, A pergunta é, o cafeeiro tolera variações significativas de stand? Sim. Professor, Fala. é porque eu, assim, na minha concepção, é porque o cafeeiro, ele se adapta, né,
por exemplo, ele se adaptou em várias regiões no Brasil, né? Então eu creio que o cafeeiro é uma planta que se adapta muito fácil ao ambiente. O cafeiro é uma planta que se adapta muito ao arranjo espacial, que nós vamos chegar nessa conformação daqui a pouco. Por isso, e eu concordo com você, Hamilton, e concordo com você, Guilherme, o cafeeiro é uma planta que tolera variações significativas no estande. Observem isso. Essa reflexão que nós vamos fazer agora. Essa aqui é uma tabelinha que tem na primeira página do capítulo do cafeeiro, de adubação do cafeeiro, da quinta aproximação. Observem que coisa interessante. Quantas informações tem disponíveis nessa tabela? É uma tabela que fala de produtividade esperada, e nós estamos estudando aqui fatores que influenciam a definição de espaçamento, certo? Eles chamam de sistema. Sistema tradicional, sistema adensado, sistema semi-adensado e sistema adensado. Falam de sistema, falam de população, que nós estamos entendendo como estande, certo? Planta por hectare é estande. Eles colocaram população, número de indivíduos por hectare. Eles chamaram de população e nós determinamos por estande. Aqui eles colocaram a amplitude dos espaçamentos e colocaram a expectativa de produtividade em sacas por hectare. Percebam, isso aí é a informação que está disponibilizada na quinta aproximação. Refletindo só o que está nessa tabela. O espaçamento, ou melhor, o estande pode sair de 2.500 plantas por hectare até beirando 10.000 plantas por hectare. Ou seja, nós estamos falando em 400% de variação? É isso mesmo, Fábio? É isso, Elaine? Isso mesmo. É 400% de variação? 4 vezes mais? Então, vamos voltar nessa pergunta. O cafeeiro tolera variações significativas no estande? Nós estamos falando de 4 vezes mais? Será que isso é para qualquer cultura? Pensa numa cultura do milho. A cultura do milho consegue variar o número de plantas por hectare em 400%? Soja, algodão, frutíferas, eucalipto, alface, qualquer cultura que vocês quiserem pensar. Qualquer cultura que vocês quiserem pensar. Alguma dessas culturas que vocês pensaram aí consegue variar o número de plantas por hectare em 400%? Fala alguma para mim. Eu acho que é só o café mesmo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quanto a cultura do café é uma cultura interessante? E aí, pensem, tem como fazer receita de bolo, pacote tecnológico, definir um padrão de manejo para uma cultura que tem uma variabilidade dessa maneira? Não tem. Não tem, gente. Não tem. Aí entra o depende, né? Pois é, por isso que o curso de vocês é riquíssimo. Por isso é que uma disciplina gera uma discussão aprofundada e riquíssima. Veja a beleza da cultura. E aí, olha uma outra coisa que essa tabela traz para nós. De sistema tradicional, semi-adensado e adensado. Olha a produtividade. Eles estão dizendo, então, que à medida que se aumenta o número de plantas por hectare, há uma possibilidade de aumento da produtividade. Uai, então eles estão falando que a produtividade pode dobrar?
às vezes até triplicar? É isso que eu estou vendo? Se sair do sistema tradicional de uma produtividade média de 60 sacas por hectare para um sistema adensado com uma produtividade média de 60 sacas por hectare, quer dizer, nós estamos falando de um aumento de população, diminuição do espaçamento entre as plantas e de um aumento de produtividade na ordem de 300%, 3 vezes mais. É isso que essa tabela está falando para nós? Ou eu estou enganado? Exatamente isso. Pois é, ué. Engraçado, né? Então nós estamos ainda pensando. Eu não estou definindo nada. Na realidade, eu estou colocando vocês para pensar a respeito de um assunto que é espaçamento entre linhas, espaçamento entre plantas. Como definir espaçamento entre linhas e espaçamento entre plantas? Quais são os fatores que influenciam na definição do espaçamento? É só isso. Tá? Então, essa que é a questão. As coisas não são simples. Continuemos. Terceira pergunta, está aqui embaixo. Então, vocês já entenderam o que é estande. Vocês já entenderam que o cafeeiro tolera variações significativas no estande. Significativas na ordem de 400%? Sim. Que isso está relacionado a ganhos de produtividade? Sim. Mas qual é a recomendação? Então, aí eu vou contar para vocês uma historinha. Vejam, quando a cafeicultura ganhou volume aqui no Brasil, esse movimento da cafeicultura, ou esse movimento de cultivo, ou essa forma de manejo, foi chamado de livre crescimento. O livre crescimento era isso aqui, ó. Café sistema tradicional, até 2.500 plantas por hectare. Espaçamento de 3,5 a 4 entre linhas, de 1 a 2 metros entre plantas ou entre covas. Pode ser que muitos de vocês não tenham visto isso, né? Mas eu tive a oportunidade de ver, de andar em muitas lavouras assim. Ainda existe muita lavoura assim aqui em Muzambinho, Cabo Verde, região montanhosa, lavoura em sistema de cova, 3x2, 3,5x2, 4x2,5, 4x3. Eu mesmo trabalho em algumas. Então, Eu mesmo trabalho em algumas dessa maneira aí. Isso. Essas lavouras são chamadas lavouras de livre crescimento. Livre crescimento que são muito espaçadas. Então, as plantas crescem com muito espaço. Tá? E existem algumas características muito interessantes que são importantes de se conhecer. Nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso daqui a pouco. Questão de crescimento de ramo progeotrópico, taxa de crescimento, taxa de enfolhamento, capacidade produtiva, né? E esse tal livre crescimento, esse tal sistema tradicional, ele era caracterizado por lavouras de até 2.500 plantas, 2.500 covas por hectare. Tá? Há quem diga que plantas desse sistema, principalmente se for sistema de cova, os antigos falam muito isso aí, que lavoura de cova, ano que a planta produz, ano que a cova produz, tem que ser um balaio por cova. Já escutaram falar isso aí? Muito, mas muito mesmo. Pois é, tem que ser não, lavoura de cova, o ano de produzir café tem que dar um balaio por cova, né? Assim? Isso eu já escutei muitas vezes. Muitas vezes. E aí a hora que dá 60 litros, olha que absurdo, 60 litros de café por cova. Em sistema de livre crescimento, a planta
2,5 metros, 3 metros e meio de altura, mas é uma planta grande. A planta, ela quase que ela derrete. Seca de ramos, ferrugem, cercosporiose, fruto xoxo, peneira baixa. Mas, assim, um depauperamento generalizado. Numa situação dessa, tem que recepar. Tá? Tamanho é o estresse fisiológico, né, de dreno para poder encher grão, para manter o fruto. José, posso tirar uma dúvida? Claro. Isso por conta também do espaçamento que a raiz tem para desenvolver, tipo, maior, assim, tem uma maior absorção de nutrientes da área ali? Eu vou lhe responder com maior detalhe daqui a alguns slides, mas é por esse lado. Ah, beleza. Porque tudo é consequência de crescimento. Se a planta tem capacidade de crescimento, se a planta cresce ramo plagiotrópico, do ramo plagiotrópico vem a flor. Não é assim? Uhum. Da flor vem o fruto. Então, existe uma relação entre crescimento e produção. E daí vem a bienalidade de safras. Nós vamos fazer um resgate disso. Por isso que essa aula nossa ela é importante, para poder eu chegar na reflexão sobre a importância do adensamento e na questão da evolução do nível tecnológico. Tá? Mas você está caminhando nesse sentido. O sentido está correto. Tá? Nós vamos detalhar. Então, tudo começou com essa questão do livre crescimento. E hoje, já foi dado um passo. O passo está aí, ó. Hoje nós temos aí uma recomendação que fala que as lavouras de café, elas têm que estar cultivadas, o stand ideal é entre 4 a 6 mil plantas por hectare. Que manejo em livre crescimento, ele já é mais, vamos dizer assim, ele já está mais em desuso. Por quê? Porque a bienalidade é muito acentuada. Tá? Nós vamos conversar sobre isso, mas a bienalidade é muito acentuada. O solo é muito desprotegido. As plantas depauperam muito. Baixo stand. Tá? E aí já começa a se posicionar questões relacionadas ao adensamento. Mas o adensamento ele está mais à frente. O adensamento vai estar aqui, ó. Eu vou escrever daqui a pouco. Mas vejam, nós estamos falando do livre crescimento amarelinho, no começo da seta. A seta puxa para o azul é o semi-adensamento. O semi-adensamento, ele traz uma reflexão ou um apontamento para nós de uma faixa de plantas de 2.500 a 5.000 plantas por hectare. Tá? Isso é o que está ali, ó. É o que está na quinta. Eu não estou indo nem muito longe. Tem gente que fala em superadensamento. Acima de 10 mil plantas por hectare. Tá? Estou parando aí. Então, existe o semi-adensamento. O semi-adensamento vai de 2.500 plantas por hectare a 5.000 plantas por hectare. E hoje existe uma referência, né, dentre os consultores, dentre os professores, dentre os pesquisadores, que um stand aceitável, ele está entre 4.000 plantas por hectare a 6.000 plantas por hectare. Ou seja, está navegando entre o semi-adensado e o adensado. Por quê? Porque 4.000 plantas por hectare é semi-adensado. 6.000 plantas por hectare é adensamento. Porém, já existe uma linha de profissionais que o Zé Marcos se inclui. O Zé Marcos está incluído aqui. O Zé Marcos está aqui, ó, nesse grupo. Né? Que pensa que nós temos que caminhar para estandes que estejam acima de 6.000 plantas por hectare. Que esteja já em sistema adensado, não na faixa de transição do semi
para o adensado, mas já em sistema adensado. Pela quinta aproximação, adensado é acima de 5. Tá, então trabalhemos acima de 5. Então veja essa seta. Essa seta, eu custei para fazer essa seta aqui sobre ela, ficou bonita. Ela tem uma coincidência de cor de livre crescimento, aí tem uma transição do livre crescimento para o semi-adensado, e depois tem uma transição do semi-adensado, tá vendo que está no meio do caminho aqui, ó, os 5.000, para o adensamento. Eu custei para fazer essa seta, mas ela ficou muito bonita, porque ela representa exatamente essa questão da transição entre os estandes e traz essa imagem da elevação do nível tecnológico. Ou seja, não basta simplesmente nós pensarmos que nós temos que colocar hoje o maior número de plantas por hectare, mas pensarmos que não simplesmente o número de plantas por hectare vai aumentar, mas sim nós temos que pensar na elevação do nível tecnológico. E o que é elevação do nível tecnológico? O que é essa questão toda da tecnologia que envolve o manejo de uma lavoura de café? Não é só o número de plantas por hectare. Mas nós estamos falando de tecnologia de preparo de solo. Nós estamos falando em escolha de um cultivar, ou de uma cultivar. Nós estamos falando em número de plantas por hectare. Nós estamos falando em manejo de parte aérea com podas programadas. Nós estamos falando em manejo fitossanitário. Em tecnologias de colheita, de processamento pós-colheita. Tecnologias relacionadas à irrigação, quando nós pensamos em maior número de indivíduos por planta, quanto menor for a percentagem de argila na textura desse solo, ou quanto maior for a temperatura daquela região. Então, tudo isso faz parte dessa questão do nível tecnológico. Então, quando a tabela da quinta aproximação traz para nós que um sistema tradicional traz um menor número de plantas por hectare, com uma produtividade média menor, e o aumento do número de plantas por hectare leva a uma produtividade maior, não entendam, vocês, meninos e meninas, que é pura e simplesmente por elevar o número de plantas por hectare, mas sim que nós temos que trabalhar com a elevação do nível tecnológico de uma maneira global, de uma maneira holística, de uma maneira ampla. E aí agora eu vou resgatar uma informação de uma palestra que eu pedi para vocês assistirem numa sexta-feira, que muitos de vocês podem até não ter entendido. Por que eu pedi para vocês assistirem aquela palestra naquela sexta-feira? Uma palestra que eu dei com um curso de doutorado em agronegócio na Universidade Federal de Lavras, falando da criação de um novo cenário na cafeicultura brasileira. Foi exatamente esse estabelecimento desse novo cenário, essa questão toda desse novo formato, essa nova visão. Só que lá eu abordei também questões relacionadas ao mercado, a visão de mercado. Aqui eu estou falando só de questão técnica. Mas naquela palestra, ou naquela conversa, que eu tive, não foi uma palestra, foi uma conversa. Naquela conversa, foi exatamente esse entendimento. Que a definição do número de plantas por hectare, ou esse caminhar, né, a evolução, né, dessas tendências na definição do stand, o aumento do número de plantas por hectare, ele faz parte
dessa elevação do nível tecnológico na condução de uma lavoura de café. Que várias outras estratégias fazem parte disso. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Vocês concordam com o que eu estou falando? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer um comentário? Estou entendendo sim, Zé. Por exemplo, tem gente que fala que café adensado não compensa, né? Mas se absorver tudo que a gente estudou aqui, hoje eu entendo que eu posso falar, eu pensava que não compensava, porque poderia atrapalhar a evolução do café, alguma coisa. Mas agora, entendendo o que o senhor explicou para nós, eu vejo que isso é uma elevação, igual a elevação do nível tecnológico, isso daí é uma coisa de outro mundo. Eu achei muito interessante essa parte. E aí, Johnny, eu vou completar esse raciocínio quando eu falar para vocês de poda. Porque aí eu consigo explicar para vocês o seguinte, eu vou só antecipar uma aula de poda, um assunto. Podar uma lavoura adensada é muito difícil. Sabe por quê? Que podar uma lavoura adensada é difícil? Por quê? Porque ela não desenfolha. Se ela for podada na hora certa, ela não perde folha. Ela vai perder folha se passar da hora de podar. Aí morre a parte de baixo da planta. Aí morre a saia. Mas por que se for feito na hora certa ela não perde a folha? A questão toda é podar uma lavoura adensada. A hora certa de podar uma lavoura adensada é a hora que ela está enfolhada. E o produtor tem em mente que a poda ela deve ser feita na lavoura enfraquecida. Que a lavoura enfolhada não pode podar, porque a lavoura enfolhada vai dar fruto. E aí não pode. E aí, como a lavoura ela é adensada, os ramos de baixo não fazem fotossíntese. E aí eles funcionam como dreno e morrem de fome. E perde ramo de baixo. E aí cai a produtividade. E aí as pessoas, os produtores que desconhecem isso, condenam o adensamento. E o erro não está no adensamento. O erro está no momento, na decisão errada, de não podar na hora correta. Vocês vão entender esse raciocínio na hora da poda. Por quê? Porque o adensamento modifica a decisão, o momento de decisão de poda. Porque lavouras adensadas permanecem enfolhadas por mais tempo. E tomar decisão de poda com lavoura enfolhada é difícil, por conta do entendimento que as pessoas têm de podar lavouras. As pessoas, muitos produtores e muitos consultores acham que poda de café só pode acontecer em lavoura depauperada. E não, pelo contrário. Nós temos que podar o café enquanto a planta ainda tem boa condição de recuperação. Mas isso aí nós vamos ver lá na aula de poda. Eu vou explicar para vocês que o pensamento é o inverso do que acontece. Exatamente o que eu estou explicando para vocês aqui. O que a mentalidade que as pessoas têm é que o adensamento, ele é ruim. Na realidade, o adensamento, ele é mal conduzido. Mas ele não é ruim. É que ele é mal conduzido e, consequentemente, ele causa problema. Porque as decisões, o nível tecnológico, não acompanha. Compreenderam? O nível tecnológico adotado naquela lavoura não acompanha o número de plantas por hectare.
O produtor resolve colocar 5.000 plantas por hectare, mas ele não faz análise de solo todo ano. O produtor decide colocar 5, 6.000 plantas por hectare de um cultivar de café suscetível à ferrugem. Decisão errada. A elevação do nível tecnológico tem que acontecer de uma maneira equilibrada. Nós não vamos falar em elevação de um nível tecnológico de uma lavoura, de um aumento de um estande de uma lavoura de café plantando catuai. Isso é inconcebível. Vejam, uma lavoura adensada, ela mantém mais a umidade, o ar, a umidade relativa do ar o ar fica mais úmido ou mais seco em uma lavoura adensada? É uma pergunta. Mais úmido? Mais úmido. Certo. A ferrugem, ela é favorecida ou desfavorecida em uma lavoura de café mais úmida? Favorecida. Favorecida. Numa situação de adensamento, vocês vão recomendar o plantio de um café suscetível ou resistente à ferrugem? Resistente. É óbvio. É óbvio. É isso que eu digo com relação à questão da elevação do nível tecnológico. E aí, vamos pensar. Uma outra questão simples. Vamos voltar aqui na tabela da fundação da quinta aproximação. Quando nós aumentamos o número de plantas por hectare, a produtividade é possível de ser aumentada. É isso que diz para nós a tabela, certo? Numa situação dessa, a exigência nutricional, ela aumenta, não aumenta? Aumenta. O nível a fertilidade do solo, a reposição dos nutrientes, seja macro ou micronutrientes, ela tem que ser aumentada. O poder de acidificação do solo pelas plantas, ele é aumentado, porque a absorção, a extração, ele é maior. Então, o acompanhamento da acidez potencial tem que ser mais de perto. Análise de solo 0,20, 20,40 tem que acontecer mais frequente. Isso é uma coisa natural, não é? Agora, o produtor vai lá, faz uma lavoura adensada, que tem uma extração maior de macro e micro. E o produtor não faz análise de solo todo ano. Vai dar problema ou não? Vai dar problema da mesma forma que 2 mais 2 é igual a 4. É certeza. Então, não adianta nós pensarmos em simplesmente aumentar o número de plantas por hectare. Nós temos que pensar em elevação do nível tecnológico como um todo. E aí, o adensamento por si só, aumentar o número de plantas por hectare, sem todo um arcabouço, todo um conjunto de tecnologias que dão suporte a isso, só o adensamento não dá conta. Ou seja, aumentar o número de plantas por hectare com a mentalidade de livre crescimento vai dar pau. Isso está claro para todo mundo? Ou alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não, para mim tá bem. Tá bem claro, né? Perfeitamente. Por exemplo, não é só aumentar as plantas, né? Tem que aumentar o nível tecnológico para os dois andar juntos. O degrau sobe. O degrau sobe para todo mundo. O degrau sobe para todo mundo. Então, crianças, quando nós estamos conversando sobre essa questão de adensamento, passamento, stand, é extremamente importante, né, a gente relembrar conceitos. E eu vou deixar isso aqui
essa tela eu vou deixar como um dever de casa para vocês. Isso aqui, ó, eu vou mandar isso aqui depois no WhatsApp. Eu gostaria depois que vocês dessem uma pesquisada sobre isso, sobre esses termos. Relembrar esses conceitos. E lá na aula de fisiologia da professora Ana Lígia, tem tudo isso lá. O que são essas relações de fonte e dreno? O que é esse tal meristema apical? Como que é o crescimento do ramo progeotrópico? Qual é a função da gema seriada? No ramo ortotrópico? Ou quando a gema seriada está no ramo progeotrópico? Como é o processo de diferenciação floral? Ou diferenciação das gemas para a produção de flores? Qual a influência disso tudo na bienalidade de safras? Dreno primário, dreno secundário, emissão de novas folhas, que está relacionado à atividade meristemática, está relacionado a relações de fonte e dreno, dreno secundário, dreno primário. Tudo isso está relacionado com o que nós vamos falar na próxima aula. Taxa de crescimento, taxa de produção e sobreposição delas. Mas isso aí vai ficar para a próxima aula. Tá bom? Até aqui. Alguém tem alguma dúvida? Por mim, tudo tranquilo, Zé. Alguma pergunta? Tranquilo, Zé. Então tá bom. Gente, muito obrigado então pela participação de vocês.